Opa, opa, meus colírios, começando mais um colírio relatório, ou relatório colírio. A gente ainda não decidiu. Hoje então a gente vai falar sobre a minha teoria de que a família dinossauro é um programa anarquista, né? Já vou pedindo desculpa aí que eu não tô em casa, eu tive que improvisar um cenário, não tô no meu cenário de sempre. Vocês chamam de cenário, mas na verdade eu chamo de armário, né? Boto meu armário no fundo ali e sento ali perto dele e falo. Enfim, chega de enrolação. Hoje é Família Dinossauro como um programa anarquista. Vamos lá. Ah, lembrando, muito bem lembrado. O Colírio, relatório, ele se baseia sempre num texto que eu escrevi. Então vocês vão poder encontrar o texto na íntegra dele ali nos comentários fixados, tá? Então você pode encontrar o texto e ler, e daí dizer que tá tudo errado ou não. Essa teoria tem uma fonte, tá bom? Vamos lá. Bom, eu assisti a Família Dinossauro quando eu era criança, na Globo ainda. Faz tempo, né? Mas eu assistia na Globo. E depois começou a passar na Band, na minha adolescência, mais ou menos. Ou talvez até quando eu já era. Talvez quando eu estivesse na faculdade, tá? Bom, quando eu era criança, acho que eu gostava, porque as imagens eram bonitas e tal, né? A tecnologia maravilhosa, né? Dos animatronics, né? Depois fizeram aquele Five Nights of Fred lá, que daí eles viraram bonecos de terror, né? Mas naquela época ali ainda era uma coisa muito muito gostosa de assistir. E esse programa, então, depois que eu assisti de novo, eu vi que ele é bem crítico, né? É que nem os Simpsons também. Eu assistia quando era criança, mas eu não percebia que ele era crítico. E agora eu tô vendo assim, vendo a Família Dinossauro de novo, eu percebi eu percebi na época que ele era muito crítico, né? Quando eu comecei a estudar as teorias, né, de teorias sociais e tudo, e militantes, uma delas foi a do anarquismo, né? E daí eu via mais a fundo e acabei encontrando algumas conexões, tá? E esse foi um programa americano, né? Que foi produzido de 91 a 1994, né? E que mostrava a vida de uma família de classe média da espécie dinossauro, né? É muito engraçado que na pré-história. Não, na verdade, nem pré-história, né? É antes da pré-história, porque só tem pré-história quando tem o homem, né? Antes dela, teria tudo isso que. Todo o processo civilizacional teria acontecido com os dinossauros para depois se repetir com a gente perfeitinho, né? Então, tipo, é um absurdo pensar isso hoje, né? Mas agora olhando assim com. Se tu for olhar com o olhar de uma pessoa artista, tu vai ver que uma metáfora. A gente vai falar disso um pouco mais pra frente. Mas esse programa era basicamente isso, era uma sátira, né? A questão é, no que essa sátira se baseia? Porque sempre que eu critico alguma coisa, eu preciso partir de um parâmetro para essa crítica. Não tem como eu criticar uma coisa se eu não tenho com o que comparar. Como é que eu vou dizer que ela tá errada? Por que destoa? Então, eu quis nesse artigo ali que eu botei para vocês estudar qual o parâmetro que foi utilizado. E daí eu fui verificando que era, no caso, uma teoria anarquista por trás, tá? De novo, teria que investigar os produtores, descobrir se é isso mesmo. Sim, teria que fazer isso. Pode ser também que eles mentissem. Vai que, na verdade, eles mudaram de ideia também, e daí eles vão dizer que não. E, tipo, eles querem mudar o significado da obra, se eles mudaram de ideia com relação ao anarquismo, por exemplo. Enfim, crítica ao American Way of Life com base no anarquismo, porque eu poderia negar o American Way of Life por muitas maneiras. Eu chego ali e nego por uma contracultura, eu posso negar por um extremismo, um totalitarismo, poderia negar por muitas outras maneiras, mas o anarquismo é uma delas, né? Então, eu utilizo na teoria que eu utilizei, buscando os fatos ficcionais, né? Porque não foram situações historicamente determinadas. Entender o que aconteceu, tá? Como essa crítica ela se torna coesa com um comparativo, tá?
Vamos lá. Primeiramente, a gente precisa definir um pouquinho o anarquismo, tá? Eu trouxe aqui um meme que eu fiz lá pra minha página. Não esqueçam de seguir lá no Instagram para não perder os memes, né? E já não esqueçam também de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo. Vamos lá, o anarquismo tem muitas e muitas definições, até porque tem muitos tipos de anarquismo ali. Eu brinquei com o anarcocapitalismo no meme, mas tem muitos e muitos tipos de anarquismo. Então, eu tentei fazer uma síntese. Tá ali, a fonte tá ali no texto, tá? Se vocês quiserem encontrar a fonte, tá ali. Essa ideia não é minha, só tá no texto. Tô referenciando pro texto. Que são os pilares políticos, que são os pilares e as asserções, tá? Asserções são afirmações, tá? Eles usam essa palavra mesmo, bem complexa. E daí o que acontece? Os pilares são o político, ou seja, contra o monopólio de autoridade, o social, pela construção de uma sociedade tendo por base a liberdade, a igualdade e a fraternidade. Vocês já ouviram falar disso? Uma certa revolução aí que cortou umas cabeças? Econômico, contra o monopólio da propriedade. Individual, pela supressão da autoridade nas relações cotidianas, já que a humanidade poderia ser mais feliz se tivesse uma escolha livre, né? E da igualdade. Asserções, então, a estética, a sociedade seria melhor sem governo. Ética, a gente teria que mudar de atitude, né, para conseguir construir uma sociedade sem governo. Inclusive, teria que ter uma outra motivação, né, para conseguir construir uma sociedade sem o governo. E o anarquismo ele trabalha com essa perspectiva, e a gente vai ver depois como. E científica, a sociedade pode existir sem governo, e daí vai ter estudos, né, que vão ser feitos por alguns anarquistas demonstrando que isso é possível. E tática, vale mais enfraquecer a autoridade hoje do que amanhã. Ou seja, eu poderia ficar explicando esses pontos, muitos por vez, mas é que o texto tá bom. Então, tipo, a pessoa que fez ali, vocês podem encontrar depois, ela deixou tão bem, tão bem explicado que tá tão didático que até lendo já é o suficiente. Mas a minha ideia foi pegar esse referencial teórico, né? Tipo, isso aí, essa imagem de anarquismo, e confrontar contra o programa, tá? Contra os episódios do programa. A gente assistiu as temporadas do programa, então, todos foram assistidos, e alguns aspectos alguns materiais foram percebidos como os mais cheios de referências. No caso, foram os nomes aplicados, os episódios e os personagens. E o interessante é que o conceito de alienação aqui, ele acabou emergindo muito forte também, que eu não percebi, lógico, quando comecei a faculdade, e não percebi também quando eu estava na infância, né? Mas o que vai acontecer então é que o conceito de alienação ali, ele vai estar sobrevoando, tá? Ele vai estar sobrevoando toda essa discussão e, tipo, ele apareceu depois que eu comecei a pesquisa, né? Antes era só uma busca daqueles pilares, depois acabou chegando, desembocando no conceito de alienação. Vamos lá. Essa informação aqui não é assim tão mega fresca, tá? Porque alguns blogs e algumas comunidades de discussão, elas falam de vez em quando dos nomes dos personagens, né? Então, o Roy Hess. Tem a Hess Oil, que são é uma empresa de petróleo, né? E E eu tenho a teoria, daí essa é minha mesmo, que o ROI pode vir de uma corruptela de ROI, que é Return on Investment. Não sei se estou pronunciando certo, dane-se, tá? Mas me parece um pouco isso. O Hitfield, então, o nome antigo do Atlantic, que também era uma empresa de óleo, era esse, então ele mudou. A Ethel Phillips também, Ethel é o nome de uma empresa de óleo, de petróleo. A Sinclair também, ela também é uma marca é uma marca também de petróleo. E o interessante é que o Sinclair é o nome original, tá? Aqui a gente botou Dino da Silva Sauro.
os Silvasauro, né? É Dino, Silvasauro. Mas no original é Sinclair, tá? Então é um pouquinho diferente. E a Charlene daí já começa a ser as minhas teorias, né? O Charlene, Karl Marx. Não é assim, não tem como comprovar, né? Porque os outros são explícitos, né? Explícito. Mas Charlene também. O Rob, que eu sempre achei que era Bob, mas é Rob. Ele também, quem sabe Robin Hood. O Robin Hood, que é uma figura meio esquecida, né? Mas ele tira dos ricos e dá para os pobres. Então, e o Bob, ele é um cara mais igualitário, né? Um cara não, um dinossauro mais igualitário, né? Então, talvez sejam referências, né? De novo, só consultando o autor, mas também confiando que o autor vai falar a verdade, etc e tal. Mas eu acho que a gente tem o direito, né, de utilizar a ciência, pegando as evidências e daí procurando a melhor resposta. Mesmo que a gente não consiga agora, pode abrir caminho para futuras descobertas, né? Vamos lá. Quanto aos pilares, tá? Político. A gente vai observar que o Bob, ele é o mais contestador, né? Ele, se vocês forem ver, ele contesta de frente as ideias que acontecem, que estão na sociedade dos dinossauros lá onde ele vive, porque ele está vindo de uma transição, era uma modernidade começando ali para eles, né? Sendo que há pouco tempo atrás era tradição, era uma coisa tribal, que o Dino chegou a participar dessa percepção tribal, eles ainda têm os sábios, como a gente vai ver mais para frente. E o Bob, ele tá nesse parte de contestação do sistema. Tá, esse é meio óbvio, né? Ele tá ali contestando o sistema. Social, então, a gente tem a Fran ali. A Fran, ela entra em conflito direto com o Dino para não ficar na dimensão doméstica. Então, a Fran tá sempre entrando em conflito com o Dino, o tempo inteiro entrando em conflito. Não, o tempo inteiro não, mas tipo, diretamente na divisão das tarefas de casa, etc e tal. E é uma percepção dos anarquistas muito forte, né? De que o trabalho doméstico ele é escravizador. Quanto à questão econômica, a gente tem o Dino, que está ali, ele não é um combatente, claro que ele não é um combatente, mas ele serve como uma maneira de mostrar a consequência da alienação, né? Porque ele só trabalha ali, só trabalha, sem ter nenhuma noção do que o trabalho dele significa, ele não tem essa noção, e ele vai só trabalhar, e é isso que o sistema deseja, né? O anarquista, ele tem essa ideia bem forte, né, do martelo e do prego, tá? Que algumas pessoas são feitas para ser martelo e outras para ser prego. E o individual, então, a gente tem a questão da Charlene, né? A Charlene, ela tem comportamentos narcísicos em muitos momentos, né? Isso até aproxima ela de outros personagens, né? Como a Hilary Bank, a, a, a Claire Kyle, etc e tal. Mas ela também demonstra como esse princípio anarquista ele é necessário porque houve uma corrupção, né, do sentimento igualitário, sentimento de igualitário, de solidariedade. Então ela é uma demonstração viva disso. E ela demonstra como isso é uma estupidez. Tanto que ela muda de ideia em muitos episódios. Tá? Ela não é uma personagem sempre assim. Então ela alcança um tipo de esclarecimento, tá? Que é possível a partir da divulgação das ideias, né? Que depois vai levar à revolução. Quanto às asserções, então, a gente tem Quanto às asserções, a gente tem ali a estética com a questão da tradição, a tradição ali tá sempre convivendo como o espantalho dentro do armário, tá? E tá ali, ela tá sempre ali rondando, tentando voltar. E os dinossauros fazem o possível, né, para que ela não volte. Outros querem que ela volte, né? Mas outros não querem. Então é uma crítica fortíssima à tradição, porque a tradição, na perspectiva do programa, ela cria essa desigualdade, né? Ela cria a figura do macho dinossauro e ele está sempre sendo criticado, né? Então isso também é uma asserção, né?
do próprio anarquismo. Já a questão ética, a gente vê ali, eu botei de exemplo o jornalista Hands Up Me, que, pra mim, eu não achei nenhuma teoria sobre isso, mas é o titereiro, né? Já viram? Titereiro. O cara que mexe o boneco assim, por cima, e mexe o boneco se mexe assim, e ele tá mexendo as cordinhas e tal, entendeu? Titereiro. Então, a imprensa e a televisão estão todas compradas pro todas compradas já pro para manter o poder do governo, que ele é completamente implacável, tá? Quanto à questão científica, a gente tem ali os anciões, né? Os sábios, que nas sociedades de hoje, eles estão completamente derrubados, né? Mas na época dos dinossauros, ali na história dos dinossauros, eles ainda eram ditos como quem faz, né, a ordem social. Então a ciência vai derrubar eles aos poucos, mas ainda não derrubou, tá? Então eles estão mostrando como esse processo está acontecendo, porque a ciência vai acabar ganhando de qualquer maneira. Então ele está comprovando por meio do humor que esse processo acontece de fato, tá? Ele está buscando um tipo de educação. E por fim, a questão tática, tá? A gente vê ali que a autoridade do Sr. Hitfield, e ela não é só não, ela não é só simbólica. O patrão pode te demitir, né? Mas o Hitfield, ele teria o direito de te devorar. E o Estado não iria contra ele, entendeu? Na verdade, no programa, o assassinato não é crime. Eu não lembro de cabeça, tá? Os episódios que eu olhei, inclusive tem um episódio que o Dino vai duelar com um dinossauro que queria casar com a Fran, que não tinha nenhum indício de que ele poderia ser protegido pela polícia. Mas a- a- é importante derrubar o Sr. Hitfield agora, né? E ele que tá mandando agora, tanto que no último episódio ele que leva o planeta à destruição, porque isso demonstra que tem que derrubar mesmo a autoridade de agora, porque depois não dá. Bom, eu poderia mostrar pra vocês também algumas cenas do seriado, mas aí eu posso tomar um strike, né? Eu não gostaria de tomar um strike. Então eu vou deixar pra vocês ali no artigo, tem as cenas e depois vocês podem procurar no YouTube outros vídeos. E daí vocês vão ver as cenas, é hilário assim, os diálogos, tá? Bom, conclusão, tá? A sátira tem fundamento no anarquismo, tá? A minha conclusão foi essa, era uma hipótese. Me pareceu que as referências elas não foram só pontuais, elas foram profundas na construção do enredo e dos personagens. A metáfora do petróleo para mim tá explícita, né? O petróleo eles são o petróleo de amanhã, né? De hoje. Os dinossauros são o petróleo de amanhã, de hoje, que foram feitos ontem, e é isso que o capitalismo faz. Ele vai consumir essas pessoas para se perpetuar, 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 até que a gente consiga sair dessa alienação e consiga derrotar, né, esse sistema, né? O seriado parece que fala isso. E também é uma questão de ironia literal. Existem várias falas ali, depois vocês olham no trabalho. Os dinossauros descrevem situações que percebem absurdas e as aceitam. Então, só para vocês terem uma ideia, tem uma cena que o Dino ele vai com uma comissão de dinossauros pedir a revogação de algumas palavras do idioma deles, tá? E daí, inclusive palavrões, etc e tal. E daí o Dino fala assim, eles conseguem tirar a palavra, acho que era, qual que era a palavra? Bom, eles conseguem tirar a palavra lá que só pesquisar. E eles tiram a palavra, e daí, quando eles tiram a palavra, eles falam assim. Aí o Dino fala assim: obrigado por demonstrar que os gritos de uma minoria barulhenta
valem mais do que o interesse de muitas, muitas pessoas. E daí ele tá percebendo o que aconteceu. Não é como se ele estivesse sendo enganado. Ele tem aí acaba gerando o humor, né? Porque ele percebe que ele foi enganado, mas ele age como se ele tivesse sido enganado, que nem aquela personagem de Alice no País das Maravilhas que diz que já acreditou em coisas impossíveis. Dê uma olhada, não, através do espelho, tá? Dê uma olhadinha nesse livro, é maravilhoso, tá? Então é isso aí é o tipo, é o minha análise, meu colírio, um relatório de hoje. E você me diz aí o que, que você acha disso? Isso aí, a minha teoria tem fundamento, tá? O que, que você acha? Esse programa era mostrado para criança. Você acha que tinha alguma mensagem subliminar aí? Ou era só arte mesmo e daí foi mostrado para as crianças de uma maneira errônea? Ou você acha que tem que mostrar mesmo que o importante é variedade? O que, que vocês acham? Isso aí, então. A gente vai se vendo aí ao longo da semana no canal. Até mais.